noite. Eu me chamo Maxwell, estou aqui com o Lucas, nós somos pelo Estudo pela Fé. Hoje, quem quiser, nós vamos tratar de um assunto bem interessante, né? Um pouco diferente, mas bem interessante. Nós vamos falar sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, que é um clássico russo, né, de Tolstói. É um livro muito bom. E aí a gente, claro, vai passar pela temática, uma visão mais espiritual, com certeza cristã, sobre isso. E, claro, nós vamos falar da morte. Né? O livro vai tratar a perspectiva da morte. O nome do livro já diz isso, né? A Morte de Ivan Ilitch. É um livro pequeno, né? Eu estou com... Essa aqui é a minha versão. Né? A Morte de Ivan Ilitch vai estar ao contrário aí para vocês. E eu e o Lucas vamos resenhar, comentar algumas coisas sobre esse livro hoje. Eu garanto para vocês que a gente não vai só falar do livro em si, mas tem muita aplicação à nossa vida. Né? Tem muita perspectiva que nós podemos retirar da leitura desse livro. Então, você que está entrando aqui, você que quiser ficar com a gente, convida outras pessoas, porque nós vamos fazer uma boa reflexão sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch. Essa reflexão trazendo para nossas vidas. Né? O que nós podemos aprender com a reflexão que o próprio Ivan Ilitch vai fazer no livro dele, né? Na história dele, né? Relatado, então, por Tolstói. Então, se você conhece alguém que gosta de leitura, se você conhece alguém que está querendo ter uma perspectiva diferente da vida, se você conhece alguém que está fazendo nada e pode ouvir um conteúdo interessante hoje, a gente convida você a convidar essas pessoas. Então, por enquanto aqui, ó, quem tiver com a gente, por gentileza, vai falando de onde está, de onde é. A Catiana mandou, acho que uma mensagem aqui. Hoje o tema coincide com a morte das criancinhas em Blumenau. O Brasil está de luto. Catástrofe lamentável, horrível, muito triste. Muito triste. Mas a gente precisa se voltar para uma perspectiva eterna. Vendo pela luz do Evangelho, vendo pela luz do que é o plano de salvação, nós sabemos que essas criancinhas, elas estão mais do que salvas, né? Mas a gente vai tratar de uma temática interessante. Boa noite, pessoal. Você que está entrando aí, eu me chamo Maxwell, estou aqui com o Lucas, nós somos Veja, nós vamos trazer a reflexão sobre o que o livro, né, A Morte de Ivan Ilitch, portanto, a morte, ela pode trazer como benefício às nossas vidas, né? Então, é uma reflexão muito interessante, muito bacana. Eu prometo a você que você estiver aqui com a gente hoje agora, se você ficar até o final, você vai sair aqui edificado, você vai gostar do conteúdo que você vai ouvir. Pessoas, quem é que está falando aqui? A Lísia. Oh, everyone is from Philippines. A Lígia. Mas, muito obrigado, tá? Em português a gente vai falar, você vai nos entender. A gente, depois você traduz aí pro pessoal nas Filipinas, tá bom? Seja muito, mas muito bem-vinda. Foi indicação de alguém, chegou aqui por acaso, conhece já o Pelo Estudo pela Fé, conhece a Sara. Como é que foi? Conta pra gente aí. Lucas, você dá o ok quando você quiser dar o start e a gente começa. Estou só dando uma introdução aqui. Está me ouvindo bem, Marco? Ó, estou te ouvindo bem. Então vamos... Espero que o pessoal também esteja nos ouvindo bem. Já divulgamos aqui e tudo mais, já tem um tempo que a live está correndo, então vamos começar. Deixa eu só fazer o merchan de novo aqui, eu jogo para você dá o start então para o conteúdo em si. Pessoal, mais uma vez aqui, para quem estiver entrando com a gente, ó, use ser bom. Gostei desse perfil, hein? Pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Maxwell Freitas, eu estou aqui com o Lucas, nós somos do Pelo Estudo pela Fé.
Tolstói, né, no século XIX. Então, você que quer buscar alguma reflexão diferente para a vida, você que quer buscar uma perspectiva interessante, você que tem medo da morte, você que não quer nem falar dessa palavra, a gente vai trazer uma perspectiva tanto do livro, quanto também, lógico, uma visão cristã e santos nos dias, como a gente pode fazer. Então, se você já nos segue, se você já está com a gente pede um grande favor, compartilhe isso no grupo da família, no grupo de amigos, manda aqui pelo Instagram mesmo. A gente vai trazer uma boa conversa aqui. Vocês podem comentar com a gente sobre essa perspectiva da morte de Ivan Illich. E, enfim, é um conteúdo muito interessante. A reflexão, quem estiver aqui com a gente, vai valer a pena. Eu garanto para vocês que essa reflexão é interessante para todos nós, né? Ô, Lucas, como é que faz? Eu comento e você fixa, você consegue fixar daí o comentário do que nós vamos falar hoje, para a gente poder deixar aqui fixado? Vou deixar que eu vou comentar aqui do computador e aí eu vejo se consigo fixar. Beleza, então. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos, uma boa noite. A gente já está dando início, peço paciência, por favor, uma virtude celestial, como a gente já aprendeu aqui. E aí a gente vai começar. Lucas, então, quando você quiser, a gente já... lá, beleza. Vamos lá, Max. Bom, então nós estamos retomando esse quadro, estava aí num hiato muito grande, né? O Resenhando. Embora, Max, eu acho que o nome do quadro tinha que ser Presmatrinha. Sabe o que significa isso? Não. Faço ideia. Significa resenhando, mas em russo. Por quê? Eu acho que um dos primeiros resenhandos que eu fiz aqui foi com o nosso amigo Moroni Linhares. A gente falou sobre aquele conto do Chekhov, A Pamonha. Depois eu fiz o resenhando junto com o nosso amigo Vitor Neres, e a gente falou sobre O Crime e Castigo, do Dostoiévski. E agora a gente vai falar de mais um livro russo, né, de autor russo, que é A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Então a gente está a maioria dos resenhandos que a gente tem feito é só de russos, né? Então, presmatrinha aí, ó. Muito bem, mas vamos iniciar então. Acho que não precisamos gastar tanto tempo com a apresentação do Tolstói. Qualquer um pode procurar na internet, dar um Google aí sobre quem foi o escritor Lev Tolstói e ter as informações necessárias. Vamos nos concentrar direto aqui no livro, certo, Max? Muito bem, igual o Max falou mais cedo, ó, o livro ele é bem fininho. Pelo menos essa versão que eu tenho aqui, meu amigo, ela não dá 100 páginas. Dá 70 e poucas páginas, dá 80 páginas. A sua também é bem fininha, né? Então, essa aqui é quase como uma mini novela, tá certo? Sobre a morte desse personagem, Ivan Illich, que é narrada, então, sobre a perspectiva do Tolstói, e aí a gente vai entrando um pouco na vida do Ivan Illich, mas focada ali nos últimos tempos ali do Ivan Illich, certo? Bom, do que se trata esse livro? Como o Max falou um pouquinho mais cedo, ele vai tratar basicamente ali sobre a perspectiva da vida, ou melhor, sobre a vida numa perspectiva da morte, e a importância disso. E aí a gente vai relacionar aqui com algumas coisas do Evangelho, das Escrituras, para poder fazer um apanhado. Mas só para dar um breve resumo, não sei se você vai querer falar um pouco sobre o Ivan Illich em si, os personagens do livro, mas até porque não é spoiler, né? O livro publicado em 1800 e bolinha, então deu tempo de todo mundo ler aí. E se não teve oportunidade de ler, se você jogar no YouTube, você vai ter o audiobook, ou você vai achar em PDF, de forma muito simples. Mas basicamente o livro ele vai começar falando ali um pouco sobre, logo no primeiro capítulo, que já é o Ivan Illich morto, já com a notícia do falecimento dele. E isso chega no ouvido ali primeiro dos colegas de trabalho do Ivan Illich e causa uma coisa interessante, Max. Eu não sei você, mas quando eu lia
a primeira vez, eu achei interessante, porque os colegas de trabalho do Ivan, eles sabem ali pelo jornal, eles recebem a notícia da morte do Ivan. E aí, uma das primeiras coisas que eles pensam ali é o seguinte: quem vai ficar no posto de trabalho do Ivan Illich? E aí isso já me deu um certo choque a primeira vez que eu li. Eu pensei, poxa vida, o cara morreu, o personagem morreu ali, e os colegas de trabalho dele, as primeiras coisas que eles pensam é quem vai ficar no lugar dele ali na repartição pública onde ele trabalha, e ele tinha um certo cargo ali de respeito e prestígio. E isso vai dar assim, um tom para o livro, para a gente ponderar algumas coisas sobre aquela questão do vencer na vida, né, Márcio? A gente ouve desde pequeno que a gente precisa vencer na vida, né? Poxa, lá o fulano de tal, ele venceu na vida. E aí, quando a gente lê o Ivan Illich, a gente pensa ou refaz algumas ideias sobre o que é, de fato, vencer na vida, certo? Então, o primeiro capítulo é a morte ali eles recebem a morte do Ivan Illich, e aí um dos colegas de trabalho dele vai lá no velório dele, se compadece, mas é engraçado que ele chega e encontra uma outra pessoa que convida ele para jogar um carteado depois do velório. Então, olha o nível ali vamos dizer assim, dos colegas e amigos. E aí ele encontra, então, a viúva do Ivan Illich, certo? E aí ela abre para esse colega de trabalho dele uma preocupação que ela tinha com relação da morte do Ivan Illich, de como ela poderia ter ali uma pensão do Estado por conta dele ser um funcionário, de como que ela poderia ali, vamos dizer assim, lidar com a burocracia para ter o sustento da família e tudo mais. E aí me causa um segundo choque, não sei para você, Max, mas de que as pessoas mais próximas, incluindo a esposa do Ivan Illich, ali elas não estão parecendo tão preocupadas com o que acabou de acontecer, que é a morte dele, e sim em consequências que a morte dele vai levar para a vida dessas pessoas, sejam boas ou ruins. E aí, então, passado o primeiro capítulo, a gente vai então voltar, o Tolstói ele volta, então, contando a vida do Ivan Illich, vai focar então ali nos últimos momentos dele. Você quer fazer um comentário sobre essa introdução, Márcio? Quero sim. Então, boa noite, pessoal. O primeiro capítulo do A Morte de Ivan Illich, que é o que você já relatou, é interessante a gente ver os sentimentos mais mesquinhos e baixos, né, dos colegas de trabalho ali. E aquela reflexão que você trouxe agora para nós sobre o vencer na vida, só para colocar aqui, Ivan Illich, ele era basicamente um juiz de direito, né? Basicamente um juiz de direito ali. E veja, a gente está falando de um cargo, de uma posição muito elevada, de um status muito grande, de uma influência muito grande e de uma realização muito grande, né? E no final das contas, tudo que a gente pode pensar assim, que esse cargo trazia como benefício, né, as pessoas, o círculo, o que é falado hoje, o network, né? O tipo de amizade que se tinha, na verdade, ali era a tal da amizade utilitária, né? Nós temos 3 tipos de amizade, né? A amizade útil, aquela utilitária, né? A amizade de prazer, então, para curtição, para prazeres, e a amizade que a gente pode falar de amizade verdadeira, que é aquela ela existe por nenhum fundamento ao não ser o interesse do próximo, né? Então, nesse círculo dele, no network dele de pessoas influentes, ninguém estava a fim de saber quem era Ivan Illich de verdade, a não ser o cargo dele, que assim que ele morreu, realmente, você usou a frase, né, o primeiro pensamento, é isso que é dito no livro, né? Eu vou ler aqui ipsis literis, né, na íntegra. O primeiro pensamento de cada um dos que estavam reunidos no gabinete teve por objeto a influência que essa morte poderá ter sobre as transferências ou promoções tanto dos próprios juízes como dos seus conhecidos. Então, foi o primeiro pensamento. Veja, e aí eu quero tratar de outro ponto aqui, a banalidade da morte. A banalidade da morte.
que é aquela coisa de você não tratar a morte com o devido respeito que você deveria, principalmente de alguém conhecido, né? Infelizmente a gente teve aí o caso horrendo de hoje, acho que na verdade parece que teve mais de um caso, né? Mas falando específico do caso de Blumenau aí, a gente é envolvido com tantas informações que, beleza, a gente ouve isso pela manhã ou à tarde, enfim, na hora que essa informação chega, 4 crianças morreram. Dói, choca, tudo mais, mas veja, em algum tempo, em alguns minutos, ou às vezes algumas horas, a gente já está totalmente esquecido daquele caso e já está envolto em outra preocupação, em outra coisa. Tudo bem, a vida que segue, a gente não é isso que eu quero dizer, mas a gente ouve tanto sobre morte no noticiário, né? E se banalizou. Há uma certa banalização. Lógico que quando a gente fala de criança é um choque a mais, mas há uma banalização. E no livro, portanto, da morte de Ivan Ilitch, a gente vê que os colegas ali banalizaram totalmente a morte de Ivan Ilitch a ponto de não pensar em nada da morte dele, a não ser os benefícios que a morte adviria na questão profissional para eles. Então, vai ter uma reflexão para a galerinha que gosta da amizade útil, né? Ou daqueles que isso rola muito no empresariado, né? Na área do empresariado, que é assim, nossa, eu só vou fazer amizade. Eu já ouvi isso muito de algumas pessoas que eu gosto muito, mas eu nunca cheguei a falar com eles sobre isso, mas aqui está o ponto, né? A amizade utilitária, eu só sou amigo do Lucas porque ele me traz algum retorno. Tudo bem, às vezes, por exemplo, eu posso ser amigo do Lucas porque o retorno que ele me traz ele edifica. Mas veja, é uma coisa mais elevada, né? Uma coisa mais. Tem um valor maior. Eu sou amigo do Lucas porque o Lucas é sócio do melhor e maior clube de Curitiba e, portanto, ele vai me indicar um dia a ser sócio desse clube. Aí eu sou amigo daquele fulano, daquele ciclano, porque ele é bem influente na área dele e tudo mais, e aí eu posso também receber essa influência, né? Então, essa amizade utilitária, ela é muito ruim e falsa, porque, na verdade, no final das contas, essa amizade utilitária, ela não é uma verdadeira amizade. Portanto, se você está atrás de amizades utilitárias, existem pessoas que também estão para com você. E aí que está o perigo, que a gente precisa se ater, né? Vale a pena realmente só buscar a morte utilitária? Aliás, desculpa, a amizade utilitária, né? Eu creio que não. E aqui talvez a gente tenha essa percepção, como o Lucas trouxe para nós, já no primeiro capítulo, né? Mas, às vezes a gente nem sabe, mas aqueles amigos que a gente, né, tem por mais perto, na verdade só está esperando a gente sair, cair, a gente morrer para tomar o nosso cargo, para tomar nossa posição, para tomar nosso status, para tomar, às vezes, a namorada, a esposa, né? Ou os bens, né? E veja, essa amizade a gente pode ver aí até para a família, infelizmente, às vezes, né? Então, realmente, os relacionamentos precisam ser mais íntimos e mais verdadeiros. Então, só pontuando aqui, Lucas, antes da gente prosseguir, para fechar minha pauta, existem 3 amizades. A amizade utilitária, isso, se eu não estou enganado, o próprio Santo Agostinho vai falar sobre isso, né? A amizade utilitária, a amizade prazerosa ou de prazeres e a amizade verdadeira, que é a amizade ágape, né? A amizade com amor verdadeiro, que você tem, portanto, a intenção de se dedicar ao próximo e você gosta daquela pessoa, você quer a amizade dela simplesmente pelo fato dela ser quem ela é, enfim. Então não tem nada de utilitário ou prazeroso que te liga a ela, a não ser ela mesma, né? Então é bem interessante essa perspectiva que a gente possa prestar atenção aí nesse caso, né, Lucas? Sim, e falando sobre a questão da amizade, eu me lembrei do Cartas de Sêneca, acho que é esse, até o título do livro, que Sêneca escreve lá pro amigo dele, e uma das cartas que ele fala sobre amizade, ele fala justamente sobre isso. Se você quer ser amigo de alguém por conta de algum interesse,
não vai existir amizade ali, ou vice-versa. Se alguém quer ser teu amigo por conta de interesses, não é amizade verdadeira. E ali estava acontecendo um pouco disso. E aí a gente vê que também na família do Ivan Illich tem essa questão, só que é mais profunda, já que vai partir para a família, certo? Bom, passado então esse primeiro capítulo, o Tolstói vai narrar então ali o que foi a vida do Ivan Illich, certo? E assim, para resumir tudo, e a gente começar a partir ali para a ideia central que tem a ver com a morte, a gente pode resumir a vida do Ivan Illich daquela pessoa que deu certo na vida, ok? Ele era o filho do meio de um casal, e aí ele tinha um irmão mais velho que tinha se dado razoavelmente bem na vida, mas era um pouco temperamental, algo para essa linha. E ele tinha um irmão mais novo que, assim, aquele irmão que, ovelha negra da família, que só deu trabalho, que não foi para frente, etc. E ele ali era o irmão que, de todos melhor, deu certo, conseguiu se formar com louvores na faculdade, foi galgando trabalhos e empregos, uns melhores que os outros. Só para contextualizar, essa história se passa lá na Rússia Imperial. Então, basicamente é o seguinte, ou você era agricultor, certo? Ou você trabalhava em alguma repartição pública. E o Ivan Illich, na história, ele vai galgando ali postos na administração pública, um melhor que o outro ao longo do tempo. E assim, e não só ele consegue galgar postos bons, mas ele é uma pessoa talentosa. Veja, ele se forma na faculdade de Direito, sim, com louvores, ele faz o trabalho dele muito bem, ele tem valores morais bons, pelo menos assim, superficialmente. Ele não é um cara desonesto, ele não é um cara ladrão, ele não é um cara que tenta prejudicar os outros, ele não é um cara que faz ali algum cambalacho de corrupção. Pelo contrário, é um cara bom. E paralelo a isso, ele encontra ali a moça mais bonita ali da pequena cidade dele, a princípio, casa com ela, o casamento vai, assim, a princípio, dando certo, embora ele comece a esfriar, já no começo da história vai falando que há aos poucos ali uma distanciação da esposa do Ivan com ele, mas eles têm filhos, ao longo do tempo ele vai conseguindo salários melhores, nesses postos melhores, ele vai conseguindo trabalhar em lugares melhores, só que paralelo a isso, junto a isso, conforme a vida do Ivan ele vai vencendo na vida, vamos dizer assim, entra aquela questão que me corrija se eu estiver errado, Max, eu não sei se é o presidente Kimball ou McKay que fala que é aquela questão de nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Acho que é o presidente McKay. Que, assim, quando você vai lendo o livro, por trás dos panos você começa a reparar isso. Por quê? É dito que o centro gravitacional da vida do Ivan vai cada vez aos poucos levando-se ao trabalho ali. E ele faz bem feito o trabalho dele. Então, ele está ali focado em fazer bem o trabalho dele, em ganhar mais dinheiro, em servir bem a administração pública dele. E aí você vai reparando que a família dele vai ficando um pouquinho de lado por problemas ali de relacionamento que ele tem junto com a esposa. E isso passando os anos. A Catiana me corrigiu aqui, é o presidente McKay mesmo. Obrigado. Então vejam, chega-se ali, passa-se acho que 16 ou 17 anos do casamento do Ivan, ele está lá com os 2 filhos dele, ganhou ali um cargo super bom em São Petersburgo, que era a capital, assim, então era um lugar assim, que todos queriam ir. É como se você saísse, sei lá, de Ribeirão das Neves e fosse trabalhar numa cidade grande do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, na administração pública, né? Vamos dizer assim. E ele está ali no centro daquilo ali, da onde acontece ali a elite, vamos dizer assim, russa, certo? Até que então ele sofre um pequeno acidente doméstico, justamente quando ele encontra o apartamento, a casa dos sonhos dele para ele e para a família. Ele sofre esse pequeno acidente doméstico, a princípio não é nada demais, e aí ele mostra a casa que ele conseguiu para a família, e aquilo, a princípio, traz um pouco de calor entre ele e a família. A relação ali começa a melhorar, mas o Tolstói ele vai falando que isso é breve. Logo depois, o casamento e a relação dele com a família vai de novo esfriando, e ele focando mais uma vez de novo a atenção dele no
no trabalho dele, na repartição pública, enfim. Só que tudo ia bem na vida do Ivan Illich, até que, pelo menos superficialmente. Até que esse pequeno acidente doméstico, que não é bem tratado ali, e não é dado muita atenção pelo Ivan, já que ele pensa que é algo bobo, começa então a se tornar numa doença que vai tomando a atenção dele, os cuidados dele, e colocando ele cada vez mais de molho, vamos dizer assim. E aí, quando ele vai procurar ali algum tipo de tratamento, ele começa a observar que aquele acidente ele desenvolveu de uma tal forma que é um perigo não só para a saúde dele, mas para a própria vida dele, certo? E aí, então, entra o momento crítico do Ivan Illich, tá certo, Márcio? Peraí que eu apertei o botão errado aqui. Fui liberar o áudio, acabei fechando a câmera aqui. Ó, o Júnior Santana, Grande Oliveira, bom te ver. Olha, provavelmente na missão aí. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui falando sobre a morte de Ivan Illich, que é um livro escrito por Tolstói. E, enfim, estamos falando aqui sobre a reflexão que esse livro pode trazer, né? Lucas, eu acho interessante a gente pontuar algo interessante que eu, ao ler o segundo capítulo, eu me deparei. O segundo capítulo é um necrológio de Ivan Illich, né? Então, o necrológio é um estilo de narrativa, de escrita que a gente pode ver, ou que você faz, de alguém que faleceu, né? Isso às vezes são notas no jornal, pode ver, né? Então, morreu ontem, Pelé, fez tal coisa, era tal pessoa, e tarará, parará, e vai contar ali os feitos e quem que ele foi, né? Como pessoa, como artista e tudo mais, né? Então, o necrológio aí do Ivan Illich é bem interessante porque vai pontuar toda a vida dele ali, em resumo, claro, né? Mas de quem foi. E realmente, a gente vê como você tratou aqui, Lucas, uma nuance, assim, no sentido de que ele deu certo, mas ao mesmo tempo ele deu errado, né? E aí a gente vai vendo esse dando errado em várias instâncias, em alguns sentidos, que às vezes foge do controle dele, meio que ele não sabe muito bem por quê. O capítulo 2 também, além de ser um necrológico, ele eu acho que é uma também. Assim, o começo do drama do livro começa ali, porque vai mostrando um drama familiar ao qual ele está enquadrado, né? Que ao começo ele casou com a moça que queria, uma moça bonita e tudo mais, mas aí vai se tendo um afastamento, uma distância entre ele e a sua esposa, entre a família, né, a ponto daquilo distanciar o relacionamento, esfriar o relacionamento. Então, veja, tudo começa então por esse afastamento. Eu separei aqui o drama, né, um pouco do Ivan Illich aqui num parágrafo, o Lucas. Então, aqui vou ler na íntegra o penúltimo parágrafo do segundo capítulo, né? Então, a esposa censurava-o por todos os percalços ocorridos neste novo local de residência. A maioria dos assuntos de conversa entre marido e mulher, sobretudo a educação dos filhos, levava a questões sobre as quais havia lembrança de dissensões e a cada momento podiam deflagrar-se brigas. Só sobravam apenas uns raros períodos de paixão que às vezes assaltavam os esposos, mas que duravam pouco. Eram ilhotas as quais eles atracavam por algum tempo, mas depois, novamente, se lançavam ao mar da hostilidade oculta que se manifestava no afastamento entre eles. Veja o drama, meu amigo. Veja o drama que se encontrava esse casal aqui. Esse afastamento poderia magoar Ivan Illich se ele não julgasse que tudo devia ser realmente assim. Mas ele considerava que a situação não só normal, como também o objetivo da sua atuação na família. O seu objetivo consistia em livrar-se cada vez mais das contrariedades e dar-lhes um caráter de inocuidade e decência. Ou seja, por
alguns motivos, né, e situações, chegou nessa situação, nesse afastamento, nessa distância, nesse pouco ou prejudicado relacionamento familiar e casal aqui. E para se manter nas aparências e também para não cair, talvez assim, tocar nisso para se resolver essa questão. O objetivo, então, dele era evitar. Né? E isso a gente vai ver que só piora, né? Que esse afastamento só piora. Eu gostei muito de quando eu li isso, porque é interessante, o objetivo da literatura não é a gente ser culto, né? Aquela história de, eu li o livro, eu leio livros e tudo mais, né? E aí a gente... Porque se a gente... Lucas, e o pessoal aqui, né? Antes de continuar aqui, eu queria comentar aqui com o pessoal. Pessoal, quem estiver nos assistindo agora, nos ouvindo, eu queria que vocês interagissem com a gente, né? Quem aqui já leu ou ouviu falar desse livro, A Morte de Ivan Ilitch? Por favor, comentem aqui com a gente, né? Quem já leu, quem já ouviu falar, quem começou a ler, às vezes não terminou, quem às vezes viu uma resenha, enfim. Coloquem aqui pra gente quais foram as interações de vocês com o livro A Morte de Ivan Ilitch. Ou às vezes nunca ouviu, né? Não, nunca ouviu falar, não sei nem que livro é esse. Por favor, comentem aqui, o pessoal que está na live aí. Seria bem interessante para a gente interagir com vocês, tá bom? Então, é interessante ver que a literatura, ela é para trazer para enriquecer a capacidade que a nossa mente vai ter de ver situações e aprender com elas. Então, às vezes a gente tem aquela coisa, né? O que é uma pessoa culta? É o cara que toma vinho e tal, né? A gente tem uma visão, assim, sei lá, uma ilustração do que é uma pessoa culta, né? Mas não é isso, não tem nada a ver com isso, né? A cultura, ela não está externa, ela não é estética, ela é interna. É a capacidade do indivíduo de ver aquelas situações e de lidar com elas. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o próprio Carlos Drummond de Andrade, autores aqui brasileiros que a gente tinha que não eram assim aparentemente pessoas cultas, mas a gente sabe que a literatura deles é muito rica, né? Então, não se apeguem a essa estética de cultura de ler livros é aquela pessoa culta. Não é isso. Mas ler livros, principalmente de literatura, nos capacita, enriquece o nosso imaginário e a gente vê situações. Então, o capítulo 2 aqui vai trazer um drama familiar que a gente pode aprender muito com isso, né? E às vezes até se identificar com esse drama, né? Então, aqui, antes de passar a bola para você, Lucas, o Júnior falou que nunca leu, não tinha conhecimento, né? Ainda não. Então, a gente indica, tá, Júnior? É bem interessante, vale muito a pena. A Katiana falou que conhecia o autor, mas não o livro, né? Tolstói não é autor só desse livro, tem outros livros conhecidos, né? Do Tolstói, como a própria... me fugiu ali o nome do livro. Guerra e Paz, né? Guerra e Paz. Que é um dos mais... que eu queria lembrar. Que é um dos mais conhecidos, mas há outros interessantíssimos, né? Do Tolstói. Então, é isso, pessoal. Bastante... A reflexão desse livro é um livro pequeno, tá? Então, eu não gosto de livro grande. Olha, vale a indicação e eu falo para vocês que quem ler esse livro vai ter um enriquecimento muito grande, né, de situação, de sentimento, enfim, vai fazer bem a leitura, né? Então, Lucas, agora com você. Bom, então vamos passar aí para a parte central e o tema principal do livro, certo? Quando a gente lê ali e vê esse drama assim, por trás dos bastidores da família do Ivan Ilitch, vê ali que ele tinha ali talvez alguns pequenos defeitos, como todos de nós temos. Ele não era uma pessoa ruim, o livro deixa isso bem claro. Só que ele era desligado, vamos dizer assim, daquilo que poderia dar sentido à vida dele.
A mulher dele também não era uma pessoa perfeita, mas não era ruim. Você vê aqui no livro que ela não tenta fazer maldades. Ela pode ter ali alguns vícios de culpar o marido sobre algumas coisas, talvez ser um pouquinho chata e ele meticuloso demais. Mas são pessoas normais, pessoas boas, que só querem, assim, viver de uma forma melhor a vida deles dentro do que for possível. Não há nenhum pecado nisso, certo? Só que isso faz com que todos eles ali, e no caso aqui, especialmente o Ivan Illich, já que ele é o personagem principal, tenham uma trave na vista deles do que significa a vida. E que ele só vai entender isso quando ele vai passar pelo processo da morte. Então, vamos lá. O que acontece? Igual eu comentei, ele passa por um pequeno acidente doméstico, que a princípio não é nada, ele não trata. Ao longo dos dias, uma dor no lado dele vai aumentando, um gosto estranho na boca dele começa a surgir, ele começa a ter ali alguns pequenos problemas de saúde, que vai se deteriorando pouquinho a pouquinho, até o ponto em que ele fica deitado na cama e no divã dele ali, ele não se levanta tanto. O médico é consultado, chega lá, diz que não parece ser nada tão grave, que é possível haver uma recuperação, mas dia após dia ele vai deteriorando, até o ponto em que ele deita na cama ali e fica enfermo de vez, certo? A doença que nem é o tema central, o Tolstói nem vai falar exatamente o que o Ivan Illich teve, mas ele fica deitado ali, moribundo, certo? E ali as relações deles com os familiares dele, em vez de acender uma preocupação tanto nele quanto nos familiares, pelo contrário, acontece uma piora, porque o humor do Ivan Illich vai para o brejo de vez, ele fica irritadíssimo, ele começa a gritar com as pessoas, porque ninguém trata ele bem ali, ele começa a ver que os outros estão bem, e a vida vai seguindo, e ele não pode seguir com a vida dele, e isso incomoda muito o Ivan Illich. E aí, então, aquela dor corporal dele começa a abrir espaço para uma outra dor, que ele vai dizer que é muito pior essa outra dor. Que ele diz o seguinte, lá no capítulo 9, já pulando para frente, Marcos, ainda mais terrível que os seus sofrimentos físicos, por causa da doença que ele estava passando, eram os sofrimentos morais. E aquilo era o principal tormento de Ivan Illich. Por quê? Ele começa a pensar na vida dele ali deitado na cama, no divã dele, de tudo que ele tinha vivido. Até o ponto que ele diz que ele começa a ouvir uma própria voz dentro dele, que seria, vamos dizer assim, a consciência dele falando, deixando uma mensagem, no caso ele descobrindo essa mensagem, de que a vida dele não tinha sido tão boa quanto poderia ser. Por quê? Embora o Ivan Illich deu certo na vida, conseguiu cargos, conseguiu salários bons, conseguiu dar um status bom para ele, para a família dele, ele começa a perceber que a relação que ele tem com a família, até mesmo com os amigos, ela é extremamente superficial. Igual o Max comentou ali um pouquinho mais cedo, em que as conversas dele com a esposa simplesmente sobre questão da educação dos filhos, está tudo bem ou não, pronto, tchau, bem, só vou para o trabalho e é isso. E quando ele está no leito dele, ele começa a se questionar nisso. Poxa vida, eu ganhei tudo na vida que eu poderia ganhar. A vida ela foi boa, mas como é que eu não estou sentindo que não está bem? Como é que eu estou sentindo que falta alguma coisa além da minha própria saúde física? E isso faz com que a gente comece a pensar o seguinte, espera aí, será que eu estou meio como Ivan Illich, dando bastante atenção para os afazeres diários da vida, procurando vencer na vida e esquecendo aquilo que realmente vai trazer sentido para a nossa vida? Ele comenta aqui sobre essa questão dele revisar a vida dele. O Tolstói escreve o seguinte, ó. Tudo que antes lhe parecia felicidade, agora esvaía diante de seus olhos e transformava-se em algo insignificante e muitas vezes repugnante. Ou seja, tudo aquilo que ele dava grandes louvores, isso aqui é uma grande conquista na vida dele, quando ele está lá deitado, enfermo, indo para o caminho da morte, toda aquela vida social, de status deles, todas aquelas conquistas, vamos dizer assim, sociais dele, começavam a se tornar repugnantes.
porque ele começou a sentir que na morte aquilo lá não tinha valor nenhum. Ele ainda não descobre exatamente o que é que poderia preencher esse vazio que ele estava começando a sentir, mas ele já descobre que a vida social dele, a vida financeira dele, a vida de trabalho dele não preenchia a coisa mais importante que ele sentia falta ali e que ele ainda não tinha ciência do que era. E aí, Max, entra um personagem muito interessante que, pelo menos para mim, fez pensar um tanto sobre essa história, que é o servo que vai cuidar dele. Eu não consegui achar aqui o nome do personagem, mas conta-se que eles contratam, então, um serviçal ali para cuidar do Ivan Illich, inclusive das tarefas mais repugnantes, já que ele cuidava dos excrementos do Ivan Illich, já que ele estava ali derradeiro, moribundo. Só que esse servo fazia o serviço... Não sei se a pronúncia está certa. É o Gerassim. Gerassim. Muito bem lembrado. Esse servo ele faz tão bem esse trabalho, no sentido de, tecnicamente, fazer bem, mas de transmitir uma alegria, de transmitir uma preocupação com o Ivan Illich, que ele começa a se apegar a esse servo, ao Gerard, né? E é a única pessoa ali que ele consegue se conectar nesse momento derradeiro dele, de que as coisas estão indo todas para o fim da vida, e ele consegue se conectar com esse homem por quê? Porque aquele homem demonstra se importar com o Ivan Illich. Ao contrário ali dos colegas de trabalho que não estavam nem aí, só para o posto dele, para a esposa dele que, por conta das mágoas, talvez não quis tratar dele na hora derradeira. A filha estava preocupada só ali com o casamento que ela ia ter em breve, e o filho ali era muito pequeno ainda, certo? Esse é a única pessoa, o único personagem que começa a se conectar com o Ivan Illich por conta dele servir o Ivan de uma forma assim cristã, uma forma caridosa de verdade. E aí faz o Ivan começar a pensar e anotar já lá nas páginas finais de que era exatamente isso que faltou na vida dele, que é o que vai dar sentido para a vida dele, da forma como ele se tratava de verdade com a família dele, com os amigos dele, mas especialmente com a família dele ali, de você doar a si mesmo para aqueles que estão próximos de você, do próximo mais próximo, que são os seus familiares, não tem jeito. E é só nessa hora, na hora que o Ivan está lá totalmente derrubado, em que ele não tem forças para se levantar, em que ele está tendo ali debates profundos com a consciência dele, que ele está numa situação física assim deplorável, e vamos dizer assim, consciente e espiritualmente também, porque ele, mais do que as dores físicas, ele está ali num vazio existencial tão grande que ele vai perceber, então, na perspectiva da morte, o que é o sentido da vida de verdade. Que só frente à morte a gente consegue, então, tirar algumas conclusões de como a gente precisa viver ou evitar certas coisas nas nossas vidas. Max, eu estou entrando aqui já para o fim da história dele e para a moral de tudo isso. Quer fazer um comentário aqui também? Você já está lá no final, já. Eu vou voltar um pouquinho, sim. Mas eu queria fazer o gancho com a frase que você leu. Eu estou tentando procurar aqui, que é aquela da dúvida moral. Você pode ler de novo? Vou falar para mim onde é que está, que eu releio aqui. Bom, aqui para mim está na página 75, é o capítulo 11. Ah, é 11? Não, desculpa. Para mim está na página... Não, É isso mesmo. É na página 75, capítulo 11. Perfeito, é isso mesmo. Então aqui só para fazer o gancho... Fala aqui, né? O doutor dizia que os sofrimentos físicos dele eram terríveis, e dizia a verdade. Mas os seus sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos. E nisso constituía a sua tortura maior. Não sei se acho que não é a mesma parte, mas também fala sobre a mesma coisa. Então, a dor moral dele era muito maior e causava muito mais terror, horror para a perspectiva da morte que ele estava ali encarando. Então, veja, no final das contas, não é a parte física que a gente
vai trazer preocupação a nós, mas realmente a parte moral. E aqui a grande reflexão sobre isso é que hoje nós vivemos uma cultura moderna em que ela é uma cultura totalmente anestésica. Ela é uma cultura totalmente de distração e de prazeres, que tiram o enfoque total do que é realmente o sentido da vida, o que são os valores realmente verdadeiros, e principalmente tira a perspectiva da morte. E veja, a perspectiva da morte ela é uma coisa muito importante, porque se você pauta as suas ações com a perspectiva da morte, ou seja, de como vai ser contada a sua história, de quem você vai ser no final que a cortina fecha, ou seja, quando você morrer, porque, veja, a pessoa que você vai chegar a ser, ela finaliza com a sua morte. Lógico, nós sabemos e nós acreditamos que há vida após a morte, mas os seus feitos, eles cessarão ali. Então, não há mais para o que você fazer para desfazer ou refazer as coisas. Né? Então, veja, essa semana nós estamos estudando no Vem Segue-me, lá dos 3 a 9 de abril, sobre a Páscoa. E a escritura de referência, né, o trecho de referência é uma escritura que está em 1 Coríntios 15, que é: onde está, ó inferno, a tua vitória? Essa é uma escritura que vai estar lá em Coríntios 15, que eu vou pegar aqui e ler na íntegra. Então, para quem quiser depois dar uma lida, 1 Coríntios 15, né, no Novo Testamento, vai dizer o seguinte, né? Lá nos versículos 54. Enquanto este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Repetindo, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse mesmo capítulo, vai ter outra frase que para mim é muito mais impactante, que é, deixa eu pegar aqui, no versículo, veja, eu estou no capítulo 15 ainda, de 1 Coríntios, né? O versículo 19 de 1 Coríntios, vai dizer o seguinte: se só nesta vida, repetindo, se só nessa vida esperamos em Cristo, somos os mais miseráveis possíveis. Nossa perspectiva tem que ser da eternidade. Nós somos seres eternos desde o nosso nascimento. Né? Nós já temos que ter essa perspectiva da eternidade e que a morte irá acontecer. E aí, para fechar essa reflexão aqui, né? Quando a gente canta aquele hino, Eu Sei Que Vive Meu Senhor, né, lá no segundo estrofe, né, eu sei que vive meu Senhor e que por mim tem grande amor. Enquanto vivo cantarei, ó Redentor, Senhor e Rei. Por ele a vida eu darei, a morte eu conquistarei. Vou preparar o meu lugar no céu, que é meu eterno lar. Essa frase, a morte eu conquistarei, ou seja, a perspectiva da morte, a conquista, né? Isso está muito longe da gente como cristão. A gente precisa repensar muito sobre essa nossa ojeriza, esse nosso medo, essa incapacidade de nós falarmos sobre a morte, de nós pensarmos sobre a morte. É lógico, a gente não está aqui a fazer apologia, né? Morrer, não é isso. Mas precisamos encarar, como cristãos, que a vida é eterna e que a morte é uma conquista. A gente vai cantar esse hino no sacramental, lá no sacramental, em algum lugar, mas a gente precisa sentir isso. Isso é a perspectiva, se a gente parar para perceber, de todos os apóstolos e todos os profetas. Eles não estavam nem aí para a morte. Estavam um pouco se lixando para a morte. Né? Eles não estavam nem aí. É lógico, às vezes tinha ali uma situação que eles precisavam se privar por alguma continuidade, enfim,
Mas isso explica todos os apóstolos encararem as mais tensas de situações de dificuldades. Isso explica Joseph e os apóstolos passarem pelas coisas mais loucas, assim à beira da morte várias vezes, né? Porque eles não tinham medo da morte, porque a morte era uma conquista, porque estava pela causa de Cristo. Então, uma das reflexões muito grandes que esse livro trouxe a mim é essa perspectiva da gente encarar a morte não no leito de morte, né? Mas eu preciso já hoje começar a entender como é que eu quero morrer, no sentido de o que eu vou deixar, quem eu estou me tornando, quem será eu, então, ao final da minha vida, né? E principalmente, se eu sou cristão, né, eu estou encarando a morte. É lógico, eu não vou aqui buscar a morte, não é isso o ponto, mas eu preciso entender que eu não preciso ter medo dela, porque ela é uma conquista que vai me levar para a vida eterna, né? No céu que é meu eterno lá, como o Rino cita. Então, a gente precisa fugir da cultura mundana que faz nós nos apegar neste mundo, nos apegar no aqui, no agora, no entretenimento, na diversão, nos prazeres dessa vida, nas coisas, nos bens, em tudo que reflete a esse mundo. Aí a gente fica tão colapsado, tão voltado, nossa energia física, mental, e aí com certeza espiritual voltada para esse mundo, e aí a gente perde a perspectiva da eternidade. Então, portanto, as nossas ações, os nossos pensamentos não serão voltados para a eternidade. Porque se isso não passa na nossa cabeça, só de vez em quando, ou quase nunca, como é que a gente vai ter ações, pensamentos, perspectivas pela eternidade? É claro, eu estou falando como estou falando aqui, e lógico que eu não sou perfeito nisso, mas a gente tem que enxergar o modelo perfeito. Então, o modelo perfeito é sempre poder enxergar isso. E se a gente olhar para os profetas e apóstolos, a gente vai entender que eles tinham essa perspectiva sempre nas ações dele, em vida. Por isso eles faziam o que faziam, né? Quando o Pedro entra na água, meu amigo, com aquela tempestade toda, ele não está interessado se ele vai morrer ou não. Ele quer ir para perto de Cristo porque Cristo chamou ele. Então, esse desinteresse da morte faz a gente entender por que Abinadi fez o que fez, por que Amon fez o que fez, por que Nef fez o que fez, enfim. E para a gente ganhar isso, essa desenvoltura, essa atitude de fé e tudo mais, a gente precisa perder o medo da morte. Só aí a gente vai conseguir, talvez, destravar uma fé que a gente precisa, uma percepção que a gente precisa, para o Senhor nos dar mais força, né? Porque às vezes a gente está muito apegado na vida aqui e agora. Se a gente gastasse a energia que a gente gasta para cuidar da vida do corpo, como a gente cuida, para cuidar da vida da alma, como a gente cuida da vida do corpo, cara, ia ser só testando nessa terra, né? Ia ser, olha, se o tanto de consulta que o pessoal marca com fisioterapeuta, com nutricionista, com psicólogo, psiquiatra, voltasse também, né? Voltasse também para consulta com o bispo, com o padre, ou com o pastor, só para você ter ali, ou com o próprio Senhor, né? Em oração, ali uma reflexão, claro. Seria outra perspectiva. Então, isso é muito interessante. E aqui eu queria só para passar meu ponto aí, o Lucas quer finalizar, o Lucas quer ir pro chute a gol já. Lá no capítulo 5, no capítulo 5, é ali que ele vai começar a refletir sobre a morte. Até então, temos aquele drama, aquela situação, a saúde dele, as dores e tudo mais. No capítulo 5, ele começa, então, a refletir sobre a morte. E eu gostaria aqui de ler na íntegra a reflexão que ele começa a ter sobre a morte, né? E aí eu passo a bola depois para o Lucas. Eu não existirei mais. O que existirá, então? Não existirá nada. Onde estarei, então, quando não existir mais? Será realmente a morte? Não, não quero. Então, ele já começa a começar a refletir, né? Aí tá aquelas questões morais, né, espirituais. Para quê? Tanto faz, disse a si mesmo, perscrutando a treva, os olhos abertos. A morte, sim, a morte. E nenhum deles sabe nem quer saber, e nem lamenta isso. Está falando das pessoas
ao redor dele. E aí, de novo, abre aspas para a reflexão do Ivan Illich aqui no livro. Alguma coisa não está certa. Tenho que me acalmar, tenho que pensar em tudo desde o começo. E aí ele vai fazendo uma anamnésia, né? Uma rememoração da vida dele, da doença. Ele vai vendo como é que ele foi consumido pelo humor e tudo, né? Mas é muito interessante aqui ele começa a refletir, então, sobre a vida pela perspectiva da morte e sobre a morte. E agora, sério, antes de passar para o Lucas, o Lucas falou isso muito, eu acho que ele vai falar de novo aí para a gente, sobre como é importante, quais são as ideias, quais são as perspectivas que vai trazer, então, o Ivan Illich vai trazer em seu leito de morte. A gente já leu aqui que foi a questão moral, né? Ele estava pouco preocupado da realização dele como juiz, a casa que ele tinha pego, isso não estava passando pela cabeça dele. E aí eu quero ler aquela citação, Lucas, sensacional, que é do queridíssimo sociólogo e filósofo José Ortega y Gasset, né? Que ali a gente vai ter a ideia dos náufragos. Então, quem depois quiser pesquisar aí, coloque a ideia dos náufragos, e aí já vai ter essa citação aí. E eu vou ler aqui para a gente na íntegra esse trecho que vai estar no livro A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset, né, que foi um sociólogo, filósofo bem citado, inclusive já foi citado até na conferência por alguns apóstolos, né? Eu e o Lucas observamos essas citações aí. Então diz o seguinte: o homem de cabeça clara é aquele que se liberta dessas ideias fantasmagóricas e olha para a vida de frente e assume que tudo é problemático nelas e se sente perdido, como isso é a pura verdade, a saber que viver é se sentir perdido. Aquele que aceita já começou a se encontrar, já começou a descobrir sua autêntica realidade, já está em terra firme. Instintivamente, como um náufrago, buscará algo a que se agarrar. E essa busca trágica, peremptória, absolutamente veraz, porque se trata de salvar-se, o fará ordenar o caos da sua vida. Essas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. O resto é retórica, postura, farsa íntima. Aquele que não se sente verdadeiramente perdido perde-se inexoravelmente. Quer dizer, jamais se encontra. Nunca encara a própria realidade. Então, se a gente fazer uma leitura espiritual, nós estamos perdidos, decaídos. Precisamos de Cristo, precisamos de Deus, precisamos dos valores, precisamos da percepção da eternidade. Se isso não está bem encaixado dentro de nós, a gente está perdido. Então, reconhecer que a gente está perdido já é um ponto essencial de partida para a gente buscar, então, o que é real, o que é verdadeiro e o que realmente fundamenta a nossa vida. Esse é o grande drama de Ivan Illich. Ivan Illich não buscou isso e tentou buscar isso no fim da vida e já era muito tarde, talvez. Né? Então, as ideias verdadeiras é a ideia de que você se apega do que vale a pena, pelo que vale a pena ter vivido e pelo que vale a pena ter morrido. Isso que vai ser realmente importante no final da vida. Max, eu quero passar para o finalmente aqui da história, mas a gente consegue resenhar mais um pouquinho, tá? E você falou sobre o Ivan Illich perceber isso no fim da vida dele. Muitas vezes a gente vai pensar, poxa, mas não dá mais tempo para nada. E aqui a gente vai ver que, pelo menos para alguma coisa, a gente pode ter tempo, ainda que sejam os últimos instantes, tá? Eu já vou ir para o fim do conto, da história, e a gente pode continuar aqui esse bate-papo. Ivan Illich despencou, ou seja, né, dentro dele mesmo, naquela escuridão. Notou luz e confessou que sua vida não fora como deveria ter sido, mas que aquilo ainda podia melhorar. Então, parte do sofrimento ali moral, da consciência do Ivan Illich, é que ele começa a perceber
que a vida dele não tinha sido tão boa quanto poderia ter sido, mas ele não confessava isso. Ele arranjava ali, não, mas eu virei o juiz de instrução aqui, mas eu consegui o apartamento dos sonhos, mas eu casei com a menina mais bonita da cidade, eu tive filhos, eu fui ganhando isso, eu me formei, tal, tal, tal. Ele não confessava. E aí ele vai conseguir assim, se livrar, ver a luz no fim do túnel, quase que literalmente, né? Quando ele confessa isso. E aí continua dizendo aqui, de repente ficou claro que aquilo que o atormentava e não saía, estava saindo de uma vez. De 2 lados, de 10 lados, de todos os lados. Sinto pena deles. É preciso fazer com que não seja doloroso para eles. Então, o Ivan Illich cai ali na real, ele confessa de que poderia ter sido melhor a vida dele, não focado nas coisas materiais e, vamos dizer assim, só sociais do mundo. E ele se importa com a família dele ao ponto do seguinte, peraí, eu estou morrendo aqui, eu vou para a vala daqui a pouco, mas eu preciso fazer alguma coisa para abençoar de alguma forma a minha família. Ele pensa que eu sinto pena deles, preciso que não seja tão doloroso para eles. Ele tenta poupar ali a família dele de alguma forma. Um pouquinho antes conta que, um pouco antes dele cair na real dessa forma, o filho dele vem perto dele e ele olha para o filho. E aquilo lá que faz ele, então, confessar que ele poderia ter sido melhor. E aí, então, o que ele faz? Ele dá um jeito ali de pedir para a família dele sair, para eles não verem ali a dor ali dos últimos instantes do Ivan Illich, para que ele pudesse poupar, especialmente o filho dele pequeno ali, que estava vendo o pai naquela situação. E aí ele diz o seguinte, mas e a dor? Perguntou a si mesmo. Para onde ela foi? Bem, dor, onde está você? E a morte? Onde ela está? Ele estava procurando o seu antigo e habitual medo da morte e não o encontrava. Onde está? Onde está a morte? Que morte? Não havia medo algum, porque não havia morte. Em vez de morte, havia luz. Acabou, falou alguém acima dele. A morte acabou, disse para si mesmo. Ela não existe mais. Ele puxou o ar para si, parou na metade do suspiro, estendeu a mão e morreu. Um pouco assim, na parte derradeira do livro, que é a morte dele, ali, o último suspiro dele, mas nas últimas linhas ele consegue ali uma redenção dele, pelo menos no que era possível, certo? Ele entende ali que o sentido da vida, e que ele só conseguiu perceber na morte, era que ele precisava poupar a família dele, não de viver numa casa mais ou menos, ou só de ter o que comer para cada dia, ou de ser bem visto na sociedade deles. Ele precisava proteger a família dele e doar-se para a família dele ser o pai da família de fato, dele ter criado mais vínculos ali com os familiares dele. E volto de novo àquela citação do presidente McKay, nenhum sucesso na vida vai compensar o fracasso no lar. A Letícia deve ter entrado agora, nós estamos falando desse livro, A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói. Não dá nem 100 páginas, você encontra aí por menos de R$10 em alguns lugares. Pelo menos a versão que eu comprei, acho que não custou R$10. E nessa hora derradeira, então, ele encontra ali esse sentido que ele deveria ter dado na vida dele antes, de ter sido presente na vida da família dele, de modo de ser o protetor da família, e não só ali de manter o status social da família dele, certo? E aí, Maxwell, o professor José Munir Nasser, comentando sobre esse livro, ele diz o seguinte, que muitas vezes a gente esquece de pensar na morte, igual o Ivan Illich, só pensa na morte quando ela está ali batendo as portas, e a gente perde talvez as várias lições que a gente poderia ter tido na vida, quando a gente devia ter pensado na morte lá atrás, ok? Ele faz o seguinte comentário, talvez não haja espécie pior de loucura do que uma grande inconsciência da morte. Isso é verdade. A gente é tão preocupado com as questões do dia a dia, e mesmo nós cristãos, membros da Igreja de Jesus Cristo, sabendo, conhecendo o plano de salvação, às vezes a gente esquece de que a gente vai passar por esse portão chamado morte.
E a gente tem que estar preparado para isso. E a gente esquece isso, e isso é uma loucura, porque é inevitável. Porque isso vai trazer lições para a gente a cada dia de como a gente vai se preparar para esse momento. Tanto é aquela escritura de Alma, no capítulo 34, que é aquela coisa, não deixei o dia de preparação para Deus para o último dia. Vou ler aqui a escritura para explicar melhor. Porque depois deste dia, do último dia da sua vida, depois desse dia de vida que nos é dado a fim de nos prepararmos para a eternidade, eis que se não escolhermos melhor uso de nosso tempo na vida, virá a noite tenebrosa, durante a qual nenhum labor poderá ser executado. E como que a gente pode fazer isso melhor? Lembrando que nós vamos passar pela morte. A gente não pode ter aquele pensamento lá do segundo Nef, do primeiro Nef, né? Comei e bebei, porque amanhã morreremos e tudo nos irá bem. Será? Será que se a gente não pensar de que se a gente vai passar por essa questão, de que depois da morte a gente não pode pôr mais nenhum tijolinho na história da nossa vida e de que é essa história que vai importar muito na hora de nós sermos julgados perante Deus? Será que se a gente não pensar que é a morte que finaliza o livro assim da nossa vida, vamos dizer, como é que a gente vai se portar a cada dia? E aí a Alma continua dizendo aqui, no 34, não podereis dizer quando fordes levado a essa terrível crise que o Ivan Illich passou ali, e que pelo menos ele teve tempo, dos últimos instantes, dos últimos 3 dias ali da vida dele, ele fazer essa reflexão e corrigir no que fosse possível. Não podereis dizer, quando virdes essa terrível crise, diz Alma, arrepender-me-ei para retornar a meu Deus. Não podereis dizer isso, porque o mesmo Espírito que possui vosso corpo quando deixardes essa vida, esse mesmo Espírito terá poder para possuir vosso corpo naquele mundo eterno. Pois eis que se deixardes para o dia do arrependimento, para o dia de vossa morte, eis que vos tendes submetidos ao Espírito do diabo. E o diabo tem sobre vós todo o poder, e este é o estado final dos iníquos. Por isso que é importante a gente pensar e encarar a perspectiva da morte de uma forma diferente aqui, de boa parte do que o Ivan Illich passou. Ele ainda teve ali nos últimos momentos ali, pelo menos algo que ele pudesse fazer para ter alguma redenção. Mas o ideal é que todos nós, a cada dia, nós pensamos, poxa, talvez amanhã, talvez hoje, talvez depois de amanhã, talvez daqui 15 anos eu vou passar pela morte. E de novo, quando chegar esse dia, eu não vou poder mudar mais nada na história da minha vida. Então, o que eu preciso mudar hoje? O que eu preciso aprender hoje que eu não sei? O que eu preciso corrigir nas minhas ações que eu ainda não corrigi? Esse tipo de reflexão só vai acontecer de uma forma significativa e mais profunda quando a gente encarar a morte como uma realidade bem próxima da nossa vida, certo? E a gente abraçá-la de uma forma que é esperado de nós no plano de salvação, que isso faz parte do que nós vamos passar. Se a gente colocar de lado essa questão, essa perspectiva da vida sob a ótica da morte, igual o Ivan Illich fez ali, inconscientemente, não era a intenção dele, mas se deixou levar tanto pelos afazeres da vida, que esqueceu de pensar no que poderia ser a morte, de que ele não poderia corrigir mais nada quando chegasse o dia dela, a gente vai cair nessa mesma armadilha e aí cair naquela escritura lá do Nef, né? Comer e beber e morrer, porque amanhã morreremos. Vamos nos divertir, vai ficar tudo bem. Morte? Que morte? Morte é isso aí, é pro Caio, é aquele personagem que ele lê aqui no meio da história, né, Márcio? Não é para mim, é morte. Não esquece esse trem aí. Não. A gente vai passar por isso. E se a gente não se preparar, se a gente não pensar nela, de que é justamente esse fim da vida que faz ter todo sentido o restante da nossa vida, nós corremos um sério risco de não só estar na situação do Ivan Illich, mas entrar numa situação pior, inclusive que a que o Ivan Illich estava sentenciado se ele não tivesse se arrependido ali nos últimos instantes dele. Olha, Lucas, eu sei que eu tenho muita coisa para fazer ainda, viu? Muita coisa a melhorar, muita coisa a fazer,
Mas é aquilo que eu falei já há algum tempo atrás, né? A gente precisa perseguir o modelo correto. Às vezes a gente falha, mas a gente precisa saber quais são as coisas corretas de se fazer. E ter a reflexão da vida pela perspectiva da morte é uma coisa muito sensata e correta, né? O que o Senhor vai dizer para nós? Não ameis o mundo, né? Está lá no Novo Testamento. Veja, o que é o mundo? O mundo é o modismo, é as coisas passageiras, é o prazer, é o mundano, é aquilo que está ali sem fundamento nenhum, né? O sonho de Leí, a gente sabe que tem lá o prédio do orgulho lá, que ele não tem base, né? Ele não tem alicerce, é um negócio flutuante. Por quê? Porque não tem fundamento nenhum, o negócio fica ali flutuando. Esse é o mundo. E o que isso significa? É distração, é prazer, é não refletir sobre a vida, não examinar a vida. O Evangelho vai convidar a gente sempre a estar examinando a nossa consciência. Isso dá trabalho, isso incomoda, né? E a perspectiva da morte vai fazer examinar toda a nossa vida. Só que isso pode incomodar, isso pode trazer conflitos internos dentro de nós. Mas nada melhor do que tomar a consciência de si mesmo. Porque se você está num estado de inconsciência ou de totalmente anulação, ignorância proposital de a gente não querer saber sobre a morte, é muito triste. O Tom está mandando um hi, my friends. Hi, Tommy. Good evening para você também, Thomas. Que horas é aí onde você está? What time is the clock, né? Acho que é isso que eu falo. Vamos ver se todo o inglês está bom. It's very good. Então é muito interessante a gente ter essa perspectiva. Veja, uma pessoa que passa toda a vida fugindo de pensar sobre a morte é uma pessoa que nunca examinou a sua vida. Ou se ela examinou essa açãozinha aqui, essa açãozinha ali. Não pela perspectiva da vida dela em como inteiro. E aqui, ao terminar, eu já falei isso aqui no segundo capítulo, que o livro vai ensinar para a gente, mas eu tenho que falar sobre o exercício do necrológio. Né? Existe um exercício que a gente pode fazer, que é nós fazemos o nosso próprio necrológio. Então, se você está aqui com a gente agora, nos ouvindo, preste bastante atenção que eu vou compartilhar com vocês o exercício que eu já fiz, e ele tem origem num filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho. E se você gosta ou não dele, peço que você retire qualquer perspectiva que você tem dele e experimente o que é o exercício. Então, o necrológio é aquilo que a gente às vezes vê no jornal, a gente já, com certeza já viu verbalmente, né? Que é, por exemplo, Pelé morreu na data de ontem, Pelé fez isso, conquistou aquilo, foi tal pessoa, ajudou tal pessoa, e tarará, e tarará. Enfim, contou a história toda da vida dele até o final da vida, né? De quem que ele se tornou, quem que ele foi, o que ele conquistou, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele deixou de fazer, enfim. O necrológio, o exercício é o seguinte, é você escrever sobre você mesmo, como você gostaria de encerrar a sua vida. E aí, claro, a gente para fazer isso precisa de um grau de sinceridade e de uma fuga do fingimento muito grande. A gente não pode superestimar em algum sentido, mas também a gente não pode subestimar. E também, aqui, o ponto principal do que a gente está tratando não é de conquistas temporais materiais, por mais que às vezes você possa querer. Mas se você fizer se a gente faz com essa perspectiva, né, esse necrológio já começou errado. Então, o necrológio é o exercício de se fazer quem você se tornou, quem você se tornou, né, quem você é, a essência do seu ser, quem que você era antes de morrer, né? No caso você vai continuar sendo, mas então é aquilo que você tem e não que você, perdoe-me, é aquilo que você que é o seu ser, não o que você tem. Não é as suas conquistas, o carro, a casa, a ilha, comprou uma ilha, não é isso.
Então, eu convido qualquer um que estiver conosco agora, ou que for assistir depois, a fazer o necrológico. Então, pega um caderno, escreve lá, na data de tal, morreu, por exemplo, meu, Maxwell Freitas, não sei o quê, deixou filhos e esposa, foi um marido e parará, e fez tal coisa, se envolveu com tal coisa errada, sei lá, vai contando, né? E aí você pode consultar, então, se você está feliz com aquilo que você... E aí, conforme você vai vendo, você pode também fazer modificações. O que isso impacta na sua vida? Você já está começando a saber quem que você quer se tornar, e isso está escrito, visualizável, através de uma narrativa. Isso tem um poder muito grande. Então, depois você pode buscar aí na internet, né, o que é o necrológico, e aí vocês vão ver. Então fica aí o convite, Lucas, eu acho que não poderíamos deixar de encerrar essa live sem a gente falar no necrológico, porque basicamente o livro é um necrológico. Né? Mais específico aí o capítulo 2, mas o livro por inteiro é um necrológico, uma narrativa da morte do Ivan Illich. Né? E aí a gente tem todo o drama e toda a perspectiva dele. E aí, só para iniciar a minha parte, eu acho que a gente já vai se despedindo, né, Lucas? Eu gostei muito do final, realmente, que há uma espécie de redenção, que você falou, né, que ele fala, não há mais morte, há luz. Né, uma das últimas frases ali da última página. Que a gente possa já encarar isso desde hoje. Né, não há mais morte, há luz, que é um pouco do que eu falei do hino Eu Sei Que Vi Meu Senhor, né, a conquista. E outro exercício que o Ivan Illich fez aqui, que você citou, Lucas, que é muito importante para nós, é a confissão para si. É você confessar para você mesmo quais os sentidos das coisas que você está fazendo e quais foram os motivos das decisões que você está tomando. O porquê que você fez tal coisa, o porquê que você escolheu a faculdade, o porquê que você escolheu, enfim. Todas as coisas, elas precisam realmente ser confessadas a você para que você possa julgar e balancear se é aquilo mesmo. E aí, claro, se não é aquilo mesmo, você vai consertar. Você está agindo naquela perspectiva, tomando aquela decisão, porque realmente há algo fundamentado naquilo, há um valor, há algo que te completa, que traz um valor transcendente, ou é algo simples, é algo banal, é algo que é influência de fora, externa, que está te conduzindo à sua vida, né? Porque talvez uma das coisas mais tristes também, e eu confesso que é uma coisa que eu sempre tenho me pego pensando, será que a nossa vida está naquela deixa a vida me levar? Ou seja, uma vida sem planos, uma vida sem perspectiva da eternidade, uma vida sem metas espirituais, né, mesmo. Porque hoje é muito fácil das metas temporais, mas espirituais, valores, né, legado que a gente pode estar deixando. E a gente precisa fugir, então, do Zeca Pagodinho e fugir, então, do deixa a vida me levar, porque essa não é uma perspectiva que eu acredito que o Senhor quer de nós. Né? E aí, a gente está numa semana muito boa para essa reflexão. Né? Estamos na semana da Páscoa, estamos aí... Imagina se Cristo tivesse medo da morte. Imagina se Cristo, por algum momento, tivesse horror. Não vamos falar desse assunto. Não é disso, não, né? A morte é uma conquista e o Senhor Salvador Jesus Cristo deixou isso para nós. E aí a gente vai comemorar, então, esse domingo, a Páscoa, a ressurreição, que é a vitória. Depois de uma dor, depois de um sofrimento, mas a grande vitória, a grande luz. Então, onde está o morto, né, que estava aqui nesse sepulcro? Ele não está mais aqui, né, está no céu. Isso vai ser para todos nós. O nosso espírito já vai vencer isso rapidamente, que a gente vai estar preso na matéria, mas depois nós vamos também ressuscitar e nós vamos vencer a morte física também. Eu acho que foi muito acalhado, foi sem querer que a gente combinou para ser essa quarta, mas combinou de ser, então, na Semana Santa, na Semana da Morte, e aí
do mais glorioso ato da ressurreição de Cristo, que é a completude da expiação. A expiação não é só o Getsemane, não é só a cruz, mas é também a ressurreição. A ressurreição é o ápice da expiação, de tudo que ele pagou por nós. Então, a morte vai ser vencida, que ela não possa ser uma trave, um medo, uma algeriza, porque ela não deve limitar a nossa perspectiva da eternidade, não limitar o poder que nós podemos confiar no nosso Salvador. E isso vai nos ajudar muito a vencer o mundo. Tirar essa perspectiva da morte como algo mórbido, ou algo que não deve ser tratado, enfim. Mas que a gente pode, sim, a partir de hoje, refletir melhor, com mais esperança, com mais perspectiva cristã e espiritual sobre a morte. Que a morte foi vencida por Cristo, como o Axel falou aí na expiação. É óbvio que causa um certo frio na barriga, porque é inevitável para todos nós. Nós precisamos encarar com a esperança de que Cristo já venceu a morte por nós e que ela não é o fim de tudo. Ela é mais um passo, mais um portão que nós vamos cruzar. Bom, para finalizar, então, meu último comentário, desenhamos esse livro hoje, A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Do Max é diferente, da editora 37, é mais chicona. A minha você encontra aí. A minha eu comprei lá na Livrarias Cristã, Max. Acho que eu não paguei R$10 esse livro. Então vale muito a pena. Acha em sebo, acho que com uma certa facilidade, dependendo de onde você está. É um livro que é barato, em PDF. Diga aí, Max. Só para a gente ter um feedback do pessoal aqui que esteve com a gente, está com a gente agora. Pessoal, comentem aqui o que vocês acharam. A gente está encerrando. A gente gostaria de ouvir os seus comentários e também, às vezes, até lê-los, né? Eu acho que vai dar tempo. O que vocês acharam desse conteúdo? O que vocês acharam das reflexões? Compartilhe conosco os seus sentimentos, as impressões com a gente, para a gente ver o que impactou ou o que não impactou, o que vocês atendeu, talvez, a expectativa. Se você chegou aqui, vou ver o que está acontecendo. Dê esse feedback para a gente, que a gente vê se foi efetivo, se foi legal, se não foi, se a gente conseguiu atingir o nosso propósito, que é de levar uma reflexão espiritual, de uma forma de pregar o evangelho também, a gente acredita que nós estamos fazendo aqui. Por favor, compartilhe com a gente aí breves palavras, sentimentos, enfim. Seria muito bacana e a gente vai ler aqui e interagir com vocês, tá bom? Isso. E assim, para finalizar da minha parte, Max, vou trazer de novo o professor Munir Nasser, que ele deixa bem claro, né? A ideia do livro, do que a gente desenhou aqui hoje, da morte do Ivan Ilitch, é para que justamente nós possamos viver melhor. E uma das formas para a gente poder viver melhor é colocar os atos da nossa vida sob a perspectiva da morte. Então, essa talvez ali a moral de toda essa história do Ivan Ilitch, certo? O professor Nasser, ele diz o seguinte, a morte não é o objetivo da vida, mas é o pressuposto dela. Ou seja, a gente nem nasceu, mas sabe que um dia vai morrer. Então, cronologicamente, a ordem é inversa, né? Você nasce primeiro e depois vem a morte. Mas o pressuposto da vida é a morte. Ou seja, já que a gente vai morrer um dia, isso é fato, a gente precisa então saber como viver para no dia da morte, que é quando a gente não poder mais retocar nada na nossa vida, a gente ali está com uma certa tranquilidade, até como a gente viu ali na escritura de Alma. E aí o professor Nasser, ele termina dizendo que a morte ela será algo mais concreto e real do que o nosso próprio nascimento, até porque a gente não se recorda do nascimento. Mas muito provavelmente a gente vai ter uma certa lembrança ali de como a gente vai morrer ali na reta final. Então, por isso que é importante a gente pensar, não de uma forma mórbida, como o Maxwell disse, mas de uma forma esperançosa, que é o Evangelho de Jesus que pede para nós. Pensar na morte
e de como que isso pode ser benéfico para nós, saber que vai chegar o dia que nós vamos nos apresentar perante Deus, colocar aquilo que nós fizemos aqui na Terra e como a morte pôde nos ajudar a escolher melhor, a ter consciência de que o nosso tempo aqui era limitado para a gente poder se preparar para um dia encontrar Deus e Jesus Cristo. Quer ler os últimos comentários aí, Márcio? Deixa comigo. A Catiana falou, pode trazer mais resenha, tamo junto. Obrigado, Catiana. E a Letícia, eu não conheço o livro, mas amei conhecer e trazê-lo para a nossa vida. Foi muito bom. Obrigado aí pelo feedback, Catiana e Letícia. Então, pessoal, muito obrigado pela paciência de estar aqui com a gente, de ter nos ouvido, de ter compartilhado conosco aqui esses comentários. A gente fica muito grato. E se você achou que esse conteúdo que nós trouxemos hoje gerou valor, agregou, edificou, enfim, trouxe algo benéfico para você, compartilha com alguém, marca alguém no vídeo, porque isso é uma maneira da gente, então, levar o bem para as outras pessoas. Né? Nós falamos sobre amizade aqui, e qual que é a intenção do Pelo Estudo e Pela Fé? Né? É realmente levar essa percepção de que pelo estudo e pela fé, nossa vida vai melhorar. Então, nós estamos falando aqui de um livro secular, mas quão rico é esse livro secular de aspectos espirituais que a gente pode tratar aqui, que a gente tratou aqui hoje, né? E como a gente vai assimilando com outras coisas, e a gente vai envolvendo, fazendo conexões, articulando, de forma a gente enriquecer toda a obra, né? E, poxa, nos ajudar muito a ser melhor como pessoas, né? Então, se você está aqui, compartilha. Esse vídeo vai ficar gravado, tá bom? A gente vai deixar gravado no nosso canal. Então, se você quiser voltar no começo aí e começar de novo, o vídeo se você entrou no meio, e também vai para o YouTube. Então, a gente tem um canal no YouTube pelo Estudo Pela Fé. Também pode nos acompanhar lá, tá bom? A gente agradece muito. Então, deixe seu like, siga o nosso perfil, compartilhe o nosso perfil, que a gente sempre tem muito bons conteúdos que a gente quer compartilhar com vocês. Aqui a Rejane Linhares deixou um boa noite e muito bom. A gente agradece. E a Letícia falou que compartilhou a live. Sucesso. Nós ficamos muito agradecidos. Esteve conosco, mas a Sara não esteve conosco aqui na live, mas ela entrou aqui, provavelmente pode estar até... Mas ela sempre está aqui conosco. A Sara é a carinha principal, a garota propaganda principal aqui do Pelo Estudo Pela Fé. Ela que tem uma dedicação maior e a gente também é muito grato pelo trabalho que ela tem feito aqui pelo Estudo Pela Fé. Tá bom, pessoal? Nosso muito obrigado, então. Uma grande boa noite. Que a gente possa, então, fazer uma reflexão aí nessa semana muito especial, que é a Semana Santa, culminando ali na Páscoa, né? A gente assistiu a conferência agora, que a Páscoa possa ser realmente um grande símbolo na nossa vida, na nossa cultura, na nossa família, tão como o Natal já é, né? A gente precisa trazer isso para a Páscoa. Então é isso, nosso boa noite e muito obrigado. Lucas? Tchau, pessoal.